Cara, eu não consigo pensar como alguns de vocês, infelizmente, cara. A Libertadores ela é importante, todo mundo sabe, pode ser o bicampeonato do Fluminense da Libertadores, um título que a gente sempre quis e que conseguiu no ano passado, mas no momento o Fluminense ele briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A gente está colocando os nossos melhores jogadores na Libertadores e eu penso o seguinte, cara, na Libertadores, se a gente fizer o nosso melhor, a gente tem chances de ser campeão. Mas se no Campeonato Brasileiro a gente não fizer o nosso melhor, a gente tem a garantia do rebaixamento. E para mim a gente tem que colocar as coisas como prioridade. A minha prioridade, pelo menos no meu ponto de vista como torcedor, e aí eu respeito a sua opinião, você pode falar o que você quiser, pensar como você quiser. Para mim a prioridade é manter o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro, porque na minha visão, na minha opinião, não faz sentido a gente conseguir até um eventual bicampeonato da Libertadores e ano que vem jogar a Série B. Hoje, por exemplo, o Fluminense entrou com um time misto, sabendo que o Botafogo também entraria com um time misto, só que a gente tem que ficar atento que o time reserva do Botafogo é muito melhor do que o time reserva do Fluminense hoje. O Botafogo investiu sei lá quantos milhões de reais para montar esse time, tem o Tiquinho Soares na reserva, o Igor Jesus de titular, tem uma série de jogadores e foi um time misto, não foi um time completamente reserva. O Luiz Henrique, por exemplo, que é titular, jogou e jogou muito bem hoje. Inclusive, conseguiu fazer o gol ali naquela falha do Felipe Melo, uma falha individual. Mas a grande questão é, sabendo que o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, vai entrar com o time reserva, vai entrar com o time misto, que seja, que a gente entre com o time titular. Não se poupa num time que está lutando contra o rebaixamento. O Campeonato Brasileiro está entrando quase na sua 30ª rodada, já a gente já está indo para a reta final do campeonato. Numa rodada onde o Corinthians ganhou, o Vitória ganhou, e nesse momento o Fluminense volta para a zona de rebaixamento, 18º colocado, numa situação onde a gente poderia estar muito melhor. A gente entregou o resultado no jogo contra o Juventude e o Fluminense hoje, no jogo contra o líder do campeonato, poderia perder? Poderia perder. O Fluminense não jogou mal hoje, não estou dizendo que o Fluminense foi muito abaixo do Botafogo. O Fluminense conseguiu competir, mas era um jogo que, além de competir, se a gente tivesse entrado com o time titular, talvez a gente poderia ter saído com a vitória, inclusive. E nesse momento o Fluminense poderia estar fora da zona de rebaixamento. A gente perdeu, inclusive, nesse jogo, o Thiago Silva, né? Jogou com uma zaga reserva, o Antônio Carlos jogou muito bem, o jogo do Manuel não foi um jogo desastroso também, tem muita gente que não gosta do Manuel, mas não foi um jogo desastroso, ele fez ali o que deu para fazer, o grande problema foi que ele estava marcando o Luiz Henrique, que é um jogador muito rápido, muito jovem, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, teve dificuldades, mas o gol que a gente tomou, por exemplo, não veio em falha individual do Manuel, veio na falha individual ali do Felipe Melo, depois ali no final do segundo tempo. O jogo em si foi um jogo parelho, foi um jogo onde o Fluminense competiu, onde o Fluminense tentou, onde o Fluminense criou. Na minha opinião, o Botafogo foi um pouco melhor, porque tem mais time, mas o Fluminense poderia ter sim saído com um resultado um pouco melhor do que esse. O empate não era um resultado necessariamente ruim. Tá jogando contra o líder do Campeonato Brasileiro, seja ele quem fosse, tá? Sempre que tem um time na parte de baixo da tabela que joga contra o líder, o empate não é um resultado necessariamente ruim. Mas nesse momento, para o Fluminense, foi um resultado desastroso, uma apresentação que a gente poderia ter tirado muito mais dela, poderia ter feito um resultado muito melhor, mas para mim eu não sei de quem que é a escolha, tá? Não sei se a escolha é do Mano Menezes ou se a escolha é da diretoria, do Mário Bittencourt, não sei quem é que escolhe as prioridades. Mas se o Fluminense não colocar o Campeonato Brasileiro como prioridade, a gente está correndo um risco muito sério de ano que vem jogar a Série B. E eu não venho falando isso agora não, porque eu não sou... eu não fico aqui comentando de uma maneira oportunista. Lá contra o Grêmio, eu já falei que a Libertadores não poderia ser prioridade se a gente tivesse correndo risco no Campeonato Brasileiro. A gente ganhou do Grêmio, conseguiu se classificar, conseguiu ganhar o primeiro jogo agora contra o Atlético Mineiro, mas para mim o Campeonato Brasileiro continua sendo a prioridade porque falta muito para a gente ter a garantia de que a gente não vai jogar a Série B no ano que vem. Mas essa é a minha opinião, eu respeito a sua. Vamos ver aqui a coletiva do Mano Menezes, vamos ver o que ele vai falar sobre esse jogo. E quero também saber aqui o seu comentário, quero saber o que você acha nesse jogo complicado, situação complicada do Fluminense. Momento onde tem muita gente comemorando ainda a vitória no primeiro jogo das quartas da Libertadores e se esquecendo do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, a gente está numa situação crítica e ele tem que ser prioridade. Mas vamos ver aí agora a coletiva do Mano Menezes. Boa noite, mano. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Queria que você começasse explicando a estratégia para o jogo de hoje, com um time bem mexido. E, se você me permite, o que você pensa sobre o aproveitamento do Felipe Melo, que era titular quando você chegou no Fluminense, né? E hoje, mesmo com os dois zagueiros titulares fora, acabou ficando no banco e entrando só no final. Acabou cometendo um erro que comprometeu o resultado. Obrigado.
Boa noite a todos. Penso que a gente tinha pela frente um time extremamente forte, líder do campeonato, fisicamente forte, que é o que o Botafogo é como característica. E a gente vinha de um jogo em que se exigiu muito na quarta-feira. Hoje é sábado, são poucas horas depois. E dentre os levantamentos que fizemos, das análises que se faz dos jogadores em termos de desgaste, nós tínhamos alguns com um risco elevadíssimo. E se a gente os colocasse hoje desde o início para fazer 70 minutos, que é quando você coloca um jogador para iniciar o jogo, mais ou menos é a estimativa, nós estaríamos correndo sério risco de perdê-los. E é só olhar em volta aí para ver. Não preciso eu aqui ficar inventando coisa, todo mundo perde jogador a toda rodada, porque as coisas são assim, né? Então, a gente não poupou porque achou que ia ficar pior. A gente tirou porque achou que fisicamente o time ia estar mais forte para a primeira parte do jogo. Acho que fizemos um jogo muito parelho, muito disputado, um clássico que foi bastante estratégico dos dois lados, um clássico que foi tentando se achar solução para resolver os problemas durante todo o tempo. E se encaminhava para um 0-0. Acho que até é justo pelo que as duas equipes fizeram. E aí tivemos o lance final. É óbvio que é um erro, não precisamos aqui falar sobre mais nada. Podemos discutir se houve a alavanca da falta, que eu acho que houve, mas é uma questão minha, pessoal, de opinião. Assim como acho que houve o pênalti no primeiro tempo, é minha questão, opinião pessoal. Mas a gente acaba sofrendo um gol num momento muito duro, muito difícil, não permite nem reação, né? Quase que empatamos com o lance do Ganso, ainda que fez uma conclusão muito bonita, mas é bastante doído você terminar um jogo nesse nível. Acho que falar sobre Felipe Melo hoje seria quase uma covardia. Eu vou me permitir não falar individualmente, porque eu acho que não é correto falar. Mas sobre as escolhas de iniciar o jogo, a gente optou por Marcelo, para jogar do lado, e achou que Manuel ficaria mais equilibrado por ser um jogador de mais velocidade do setor, porque ia ser necessário a gente fazer coberturas. O Botafogo tem jogadores que atacam bastante o espaço aí, são jogadores fortes. E acho que funcionou bem a nossa escolha. E assim vai continuar sendo. Boa noite, mano. Lucas Mol, da Litoral News. A rodada foi bastante cruel com o Fluminense em termos de resultados, né? O Corinthians acabou vencendo 3-0, o Vitória também venceu e foi um gol no último minuto do jogo. Como é que fica a parte da mentalidade, do psicológico da equipe, ainda mais com uma decisão quarta-feira e a equipe retornando para a zona de rebaixamento? O empate nos manteria fora, né? Fora visualmente, que é uma coisa que, para quem olha na tabela, produz um efeito. Acho que a gente tem uma condição muito boa de, nas próximas rodadas, sair dessa situação. Teremos adversários diretos, teremos que continuar jogando boa parte do jogo como jogamos, e não podemos cometer os erros que cometemos nos dois jogos, tanto lá em Caxias quanto aqui, que nos custaram caríssimo. A gente se aprende com os erros, erramos nós, perdemos nós. Eu sei que nessa hora se busca muito individualizar, mas eu não sou de individualizar. Eu acho que grandes jogadores cometem erros, treinadores cometem erros, equipes cometem erros, e muitas vezes passamos por cima deles e vencemos da mesma maneira. Vamos passar por cima desse também como equipe, e na quarta-feira já teremos uma ótima oportunidade para demonstrar isso. Mano, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, você foi perguntado ali sobre uma reação um pouco mais divertida, né, de um beijo que você manda para o torcedor. E hoje tem dois momentos seus na beira do gramado que acabam saltando um pouco aos olhos, né? Um momento em que você dá uma banana ali para o que seria um torcedor, né? Foi para um torcedor, de fato,
no primeiro tempo, e a sua reação à substituição do Lima, porque do que a gente conseguiu ver, ficou parecendo que a sua ideia não era, de fato, substituir o Lima. Queria que você explicasse um pouquinho como é que foram esses dois momentos e de que forma essa substituição do Lima mudou as suas pretensões, sua estratégia ali para o jogo. A questão de beirada de campo é assim, tem dia que você manda beijo, tem dia que você manda banana, né? Chato é chato, existe em todos os lugares. E se há 20 minutos do primeiro tempo você já tem coisas para estar criticando, é porque você é chato. Aí merece uma banana. São coisas individuais. Eu acho que a questão de troca... Eu queria tirar primeiro Martinelli, na verdade, né? Porque eu estava mais desgastado e já havia solicitado a saída. E aí, na troca, a gente fez antes a do Lima. Na verdade, a gente fazia a do Lima depois. Mano, aqui do seu lado direito, Wellington Campos, na Rádio Tupi. Tudo bem, meu amigo? Prazer. Prazer é meu. Eu quero te perguntar que tipo de lição tira hoje o time para quarta-feira na Libertadores? Que a gente não pode vacilar em jogo grande, né? Adversário de alto nível do outro lado está sempre preparado para aproveitar pequenos vacilos. Esses jogos grandes são decididos em detalhes, né? Então, vai acontecer na quarta-feira, esses detalhes vão estar presentes de novo e a gente tem que fazer com que eles sejam a nosso favor se a gente quiser trazer a nossa vaga para a semifinal da Libertadores. Será um jogo grande também, como foi o jogo daqui. Será um jogo difícil, né? Onde você tem enfrentamentos e duelos individuais o tempo inteiro, que são muito importantes, porque eles agregam ao coletivo da equipe, né? Você traça planos, você tem sistema de jogo, você tem estratégia, mas o jogo se decide muito em duelos individuais o tempo inteiro, né? E que são o somatório de alguma coisa que você se estabelece como superior no final dos 90 minutos. É o que temos que fazer sempre e vamos fazer. Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal Globo. Desde a sua chegada, você tem falado muito de maturidade e de como a equipe, quando não dá para ganhar os jogos, fazer 3 pontos, tem que fazer 1, sempre seguir pontuando. E nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro eram jogos em que o Fluminense estava com uma postura coesa dentro do jogo, estava fazendo uma partida segura e acabou levando gols. Contra o Juventude foi aquela virada em 2 minutos e hoje um gol e uma falha individual ali já nos minutos finais do jogo que custou o resultado. Você acredita que está faltando maturidade nesse aspecto do jogo? Você acha que, para uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, esse tipo de atitude dos jogadores dentro de campo, de às vezes estar um pouco desligado ou não fazer o simples na gíria do futebol, isso pode acabar afetando a moral da equipe para a briga do rebaixamento? O momento de tabela de campeonato brasileiro exige a simplicidade. Foi essa talvez a frase que usei lá atrás, né? Ser o mais simples possível para ser objetivo. E eu sei que os jogadores têm muita qualidade técnica, né? Mas sempre que houve necessidade do líder do campeonato dar um bico na bola lá e um chutão para frente, ele deu, né? Então esse é a humildade que a gente fala. Você dá esse chutão, não quer dizer que você é menos. Quer dizer que aquilo é o que tem que ser feito naquele momento. Eu não estou me referindo especificamente ao lance em que houve a falha, eu estou me referindo a outras situações também. Eu acho que é isso, entender bem a situação. Cada ponto vale ouro mesmo nessa hora. E a gente tem que, se não puder fazer os 3, que às vezes não dá, deve ser sempre o objetivo de um clube grande, um time com a qualidade que tem o Fluminense, mas às vezes não dá. Às vezes do outro lado também tem alguém muito competente. Então você tem que entender isso e ir resignado, com consciência tranquila que você fez o melhor para tentar vencer, mas que nesse dia não foi possível. Mano, aqui, Caio Blas da Trivela. Nas primeiras coletivas que você fez após os jogos, você comentou as opções que você fez de substituição e você admitiu que os jogadores que estavam entrando não deram a resposta que você esperava.
Você modificou os jogadores que vêm entrando, recebeu reforços. Isso vem mudando. Hoje e contra o Juventude, os jogadores que participaram do jogo entre titulares e reservas foram praticamente os mesmos, com um jogador a mais hoje por conta da saída do Nonato de ambulância. Esses jogadores, no final dos jogos, tanto contra o Juventude quanto hoje, também não deram a resposta, imagino, que você esperava, pelo menos em termos de resultado. O Fluminense, ao mesmo tempo, nesse campeonato, é o melhor time no primeiro tempo de todo o Campeonato Brasileiro e o pior time em todo o Campeonato Brasileiro no segundo tempo. O que essas opções e essas estatísticas te dizem sobre essas mudanças que você tem implementado e que nos últimos jogos, pelo menos, não deram resultado, não sei se desempenho. Obrigado. Então não vou poder colocar o Ganso mais dentro da sua linha de raciocínio, não posso mais colocar o Ganso porque ele entrou e não deu resultado. Veja como é injusto você fazer isso em cima do resultado. Ainda bem que eu não aceitei o elogio da quarta-feira, que os 3 que haviam entrado tinham participado da jogada do gol e eu disse que tinha sido uma casualidade e que eu não ia aceitar para mim essa coisa. Então, eu tenho autoridade para não aceitar a sua, né? Futebol é coletivo, futebol é jogo jogado, não vi nenhum jogador que tenha entrado mal dos jogadores que entraram a ponto de você estabelecer uma crítica. Temos um lance isolado, porque foi o lance do gol que tomamos, mas acho que todos os jogadores entraram, cumpriram o papel para o qual eles foram designados, da mesma maneira que do outro lado entraram jogadores e que se tivesse terminado 0-0, nós íamos falar o quê? Que todos que entraram não resolveram o problema das duas equipes e o jogo tinha terminado 0-0. Então, não acho correto essa análise. Ela é muito simplista, ela é muito injusta em cima de resultado. E a gente vai continuar trabalhando para fazer o melhor sempre. Boa noite, mano. Rodrigo Amaral, canal Flu News. Não vou me prender ao que foi o jogo, porque, na minha opinião, o Fluminense não venceu. Mas, para mim, quem perdeu foi a torcida do Botafogo. Ela teve, no momento do jogo, com 2 cantos homofóbicos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que é uma questão que está muito em alta aí no mundo todo. E a SAF do Botafogo é gerida por um estrangeiro que está sempre defendendo essas causas. E, inclusive, num outro jogo do Botafogo, ele expulsou um torcedor do quadro de sócios por ato racista. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão, esse comportamento da torcida da SAF do Botafogo. Olha, eu não gostaria muito de falar sobre a torcida do Botafogo, porque vai ficar parecendo outra coisa em cima de uma derrota como acabamos de ter. Acho que podemos falar sobre o torcedor de um modo geral, né? Eu acho que existe muita falta de educação na arquibancada. E as pessoas se sentem no direito de ficar ofendendo quem está dentro do campo por isso ou por aquilo. Nós estamos trabalhando e nós merecemos o mesmo respeito que todo mundo merece quando está trabalhando. Imagina se você estivesse fazendo a tua pergunta e no meio dela alguém ficasse te xingando e te ofendendo, como seria a tua reação, né? É o que nós estamos fazendo ali diante. Nós podemos ser criticados porque o futebol é assim, é paixão, né? Pode concordar, pode não concordar com o que a gente faz, mas eu acho que existe, de um modo geral, uma falta de educação no país que se reflete veementemente nos gramados. As pessoas se dão o direito de fazer determinadas coisas que eu acho que a gente não tem o direito de fazer. Torcer, vaiar, apoiar, torcer contra, mas respeitando quem está do outro lado, acho que é fundamental. Nós precisamos melhorar, de um modo geral, o nosso comportamento. Boa noite, mano. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria te fazer 2 perguntas. A primeira, como é que você vê o retorno do Germancano, hoje começando, né, voltando a ser titular, já pensando nesse próximo confronto contra o Galo no meio de semana? Como é que você viu o treinamento dele? Ele deu uma declaração recentemente falando que uma carga excessiva no ano passado, que ele estava precisando de um tempo a mais para poder voltar no seu melhor futebol, né? Na última temporada fez 40 gols com a camisa do Fluminense. E sobre a análise do Marcelo. No primeiro tempo e até uma boa parte do segundo, ele consegue, de uma certa maneira, anular as ações ofensivas do Botafogo pelo lado direito, que era o do Luiz Henrique. E aí, quando tem a substituição, entra o Fuentes
ele erra alguns passes, mas acontece. Eu queria que você analisasse o Marcelo, essa marcação que foi efetiva, ele chegou, pisou no ataque, o Germancano. E se você pudesse falar também um pouquinho só do Fuentes, já nesse contato primeiro dele com a torcida. Obrigado. Bom, acho que o Marcelo fez um grande jogo, né? Anulou um jogador extremamente capaz, competente, de alto nível, como é Luiz Henrique. E a gente optou por ele porque achou que seria melhor para a equipe como um todo, né? E a composição de defesa tentou ajudar o Marcelo para que ele tivesse mais segurança possível para fazer esse enfrentamento e uma condição de jogar que sempre foi a sua virtude maior. Então, ficamos muito contentes com isso. É uma sequência de crescimento de Marcelo dentro da temporada, com a gente. Quando eu falo é só com a gente, né? Não posso falar de antes. Fuentes ainda está em adaptação, está avançando, teve gripado aí durante a semana e só retirei Marcelo quando o Marcelo realmente tinha chegado no seu limite, né? E quem chega de fora, como chega, né, já tem as suas dificuldades naturais de trocar de país, de chegar em outro futebol e entrar durante o jogo, assim, é sempre mais difícil ainda, né? Uma hora dessa vamos ter que ver Fuentes iniciando, que é o que a gente quer logo aí na frente, para também dar uma condição para ele de confiança maior, da equipe entender como ele faz os movimentos. Mas ficamos muito felizes com o Marcelo. Cano está no mesmo processo, né? Vem ganhando confiança de novo, vem trabalhando mais forte. A gente sentimos ele mais feliz no dia a dia, né? O que é importante para um atacante, eu diria fundamental, para você se sentir de novo, né? Como era antes. Hoje teve uma chance, né? uma e meia, talvez, porque é um jogador que precisa que essa bola chegue e John fez uma grande defesa. Mas é um jogador que vamos precisar aí, logo aí na frente. E o fato de ter iniciado com ele hoje também tem a ver com isso. As próximas rodadas que teremos pela frente, o jogo decisivo que teremos pela frente na quarta-feira. Então, você vai dando condição para ele estar melhor preparado para esses desafios. Aqui, mano, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Como você disse numa das suas respostas anteriores, nesse momento de derrota, tende-se a tentar individualizar muito o que foi o jogo. Não é minha intenção perguntar isso. Eu queria falar sobre as opções que você teve. O jogo de hoje você optou por uma escalação alternativa, entre aspas. E um jogador que eu tenho percebido ficar fora dessas suas opções é o David Terans. Ele teve lesionado há alguns meses, voltou a ser relacionado depois dessa lesão, mas já há algum tempo não é nem relacionado. Se possível, você atualizar sobre ele. E em falar de atualização, se você pode trazer mais algum detalhe da situação do Nonato, que saiu de campo em ambulância. Bom, sobre o Nonato ainda não temos uma posição, né? Houve um corte, vocês devem ter visto as imagens até melhor do que eu, porque da onde a gente está a gente não enxerga direito. E provavelmente a câmera da televisão mostrou mais detalhes do que a gente viu. Questão de Terans obedece ao mesmo critério de todos os jogadores. Rendimento, produção, setor de campo, porque às vezes você, quando vai montar e compor um banco, você tem que levar em consideração as várias posições e variações que você tem. Então, vale para ele o que vale para todo mundo. Mano, para encerrar aqui. Boa noite. Caralho. Boa noite, mano, tudo bem? Bárbara Macedo, agitação, perdão. Como? Engasguei. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre uma análise rápida da arbitragem. É o segundo clássico do Fluminense com algumas polêmicas. Tu acha que, em alguma visão, algum erro que comprometeu o jogo? Eu não gosto muito de falar em arbitragem em cima de derrota, porque sempre as pessoas, depois, quando fazem o recorte da análise, sugerem que você está dizendo que você foi prejudicado e o resultado aconteceu por isso, né? Acontece que a gente sempre fala as mesmas coisas, né? Dizem que foi pênalti no lance sobre Germancano, mas que dessa vez o VAR resolveu respeitar a decisão do árbitro.
Então, eu fico assim, muito intrigado com essas coisas, porque tem uma hora que o VAR resolve obedecer ou seguir a orientação do que o árbitro fez, e outra hora o VAR chama por lances muito menores do que esse para fazer uma análise na beirada do campo. Então, a gente precisa chegar a um lugar comum do que nós queremos fazer para que seja igual para todos. Ou vai chamar ou não vai chamar. Para nós foi pênalti, para um monte de gente foi pênalti, e o VAR, nesse momento, respeitou. Respeitou também o segundo lance. Porque, embora tenha acontecido um erro, na minha opinião, quando o Gregory faz a alavanca para botar a perna, ele não toca na bola. Então, ele toca em Felipe. Antes de tocar na bola, ele toca em Felipe. E se ele toca em Felipe, é falta. Mas é a minha opinião. Tá? Então, a gente já viu marcar falta no lance igual esse muitas vezes, principalmente quando é em cima de um defensor dentro da tua área. Mas hoje o árbitro resolveu não marcar e nós tomamos um gol assim. Né? Então, não sei se existe uma pressão externa que foi feita aí bastante forte no ano passado sobre o dono, de autoria do dono da SAF do Botafogo, se intimidou alguma coisa, porque nesse ano o pessoal está sensível pra caramba para analisar, para dar um pênalti contra, ou para marcar uma falta, anular um gol em cima de uma... O pessoal está mais sensível do que estava nos outros anos. Né? E isso é ruim, porque vai levar outras pessoas também a fazer pressão. E a pressão sempre é ruim, de um modo geral, essa é a minha opinião. Mas quando você vê que a pressão surte efeito, você se sente no direito também de fazer. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, essa aí foi a longa coletiva do Mano Menezes. Concordo com ele ali em algumas coisas. Para mim, o lance do pênalti foi pênalti, sim. Agora, o lance ali do Felipe Melo, a gente não tem nem como discutir. Para mim, nem falta foi. Foi um erro individual, um erro bizarro do Felipe Melo. Vem jogando muito mal, tecnicamente muito mal, fisicamente muito mal. E olha que o Felipe Melo, quem acompanha aqui o canal, sabe que é um dos meus jogadores preferidos no elenco do Fluminense, mas uma hora vai chegar ali a idade, vai chegar o momento de parar. Felipe Melo já mostra que não tem condições de estar no time do Fluminense hoje. Não estou falando que ele tem que se aposentar, não sou eu que tenho que decidir isso, mas condições de estar em campo com o Fluminense parece que ele não tem mais. O Fluminense perdeu hoje a oportunidade. Não só hoje, mas também no jogo contra o Juventude. O Fluminense perdeu aí a oportunidade de fazer pelo menos 4 pontos. A gente estava ganhando do Juventude e entregou o jogo. Hoje poderia ter saído com um empate que não seria ruim. 4 pontos nos últimos 2 jogos deixaria a gente fora da zona de rebaixamento com uma certa tranquilidade, bem entre aspas. Mas o Fluminense desperdiçou aí as últimas oportunidades. Já falei e falo de novo, para mim a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer quarta-feira no jogo da Libertadores? Vamos torcer. O Fluminense tem condições de se classificar também e tomara que se classifique, mas a minha revolta e a minha crítica é: a gente não pode se classificar e deixar o Campeonato Brasileiro para trás. O Campeonato Brasileiro está entrando na reta final, tem gente que está aí comemorando Libertadores, focando em Libertadores e esquecendo que a gente precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento. Jogo complicado, jogo difícil. Tudo poderia acontecer no jogo de hoje, o jogo contra o líder do campeonato, mas algumas escolhas, sejam elas do Mano Menezes ou da diretoria, contribuíram também para o resultado de hoje. O Fluminense não poderia, pelo menos na minha opinião, ter entrado com um time misto. Ah, mas tem que poupar o jogador porque fisicamente o jogador não está bem. Cara, existem sacrifícios que precisam ser feitos. Hoje era um dia de fazer determinados sacrifícios. Era um dia de o Paulo Henrique Ganso ter jogado como titular. Era um dia de, se não tivesse lesionado lá no jogo contra o Atlético, né, não foi uma lesão grave, não foi nem detectada ali uma lesão, mas a gente poderia ter o Thiago Silva no jogo hoje. O Thiago Silva faz muita diferença e talvez ali naquele lance não fosse o Felipe Melo em campo, fosse ainda o Thiago Silva e a gente não tivesse tomado aquele gol. Mas isso é especulação, né, é uma suposição, tudo poderia acontecer no jogo de hoje e o Fluminense saiu aí com uma derrota que pra gente foi um resultado desastroso. Mas quero ouvir aqui a sua opinião, quero saber o que você acha, o que você acha do jogo de hoje, quais são as prioridades, o que você quer que o Fluminense faça daqui para frente, o que você espera que seja feito, se você acha que a gente está errando, colocando o time na Libertadores para jogar com força máxima, se você acha que está certo, que a gente tem que ganhar o bi da Libertadores mesmo. Eu estou torcendo também, tá? Não estou falando aqui que eu não torço para o Fluminense ganhar o bi da Libertadores.
Eu quero que o Fluminense ganhe todos os títulos possíveis. O que eu acho é que a gente não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Mas deixa aqui sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.